Segundo aos Coríntios 5, versículos de 1 até o versículo de número 5. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, diz o seguinte, a palavra do Senhor: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Até aqui, até o versículo 5. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, o cristianismo bíblico, aquele que é arraigado, fundamentado nas Escrituras Sagradas, é a única esperança para um mundo sem esperança. O cristianismo bíblico, arraigado nas Escrituras Sagradas, alicerçado no Evangelho, é a única esperança para um mundo sem esperança. Isso porque, irmãos e amigos, a esperança cristã, a esperança que nós temos enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor, ela não se resume, ela não se restringe à presente existência que nós estamos vivenciando, que nós estamos experimentando. Não, em hipótese alguma. Mas a esperança cristã, a esperança do salvo, se estende e se estende para a eternidade, se estende e se estende para a vida eterna. Nós podemos, e de fato a experiência nos mostra isso, até ver, até observar, até ouvir propostas de alegria, de satisfação, de esperança que vêm das religiões, que vêm das filosofias humanas. Contudo, irmãos e irmãs, são promessas vazias, extremamente vazias, que não nos gera, que não nos proporciona uma alegria que seja não só no presente momento, mas uma alegria, uma satisfação, uma esperança que passe também para a vida por vir, que passe também para a vida eterna. Daí a nossa afirmação inicial. O cristianismo bíblico, alicerçado na palavra, baseado nas Escrituras, é a única esperança para o mundo sem esperança. E para que nós comprovemos essa afirmação, para que nós comprovemos esse fato, nós poderíamos dar várias razões, vários motivos, mas eu queria me ater a apenas um que comprova esse fato, que o cristianismo fundamentado na palavra, ele produz uma genuína esperança que não se restringe a esta vida, mas se estende para a eternidade. E qual é o motivo? Qual é a razão? A experiência que nós observamos a partir de alguns cristãos, a partir de alguns seguidores da religião cristã. E aí nos vem à mente vários nomes, nos vem à mente vários exemplos, mas eu queria destacar um especificamente, eu queria destacar um em especial, ou seja, o exemplo do apóstolo Paulo, do servo de Deus e do servo do Senhor. Porque nós vemos, quer seja através do registro de Atos dos Apóstolos, quer seja através das cartas que Paulo ele escreveu ao longo da sua vida aqui na terra, que ele, meu irmão, que ele, meu amigo, viveu perseguições,
viveu injustiças, viveu sofrimentos, chegou até passar risco de morte em várias ocasiões. Contudo, o que nós observamos no exemplo do apóstolo Paulo é que em nenhum momento, em nenhum instante, ele fraquejou da sua confiança, da sua esperança na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. Por isso, repito, a nossa afirmação inicial: o cristianismo bíblico é a única esperança para um mundo sem esperança. Quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós olhamos, meus amigos, para esse texto que nós temos aqui diante de nós, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 5, nós podemos ver justamente essa comprovação exemplificada na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque aqui nesse texto, porque aqui nessa passagem, Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, ele está descrevendo a sua convicção de salvação, a sua convicção de redenção, a sua convicção de vida eterna. É interessante, e você pode fazer isso posteriormente, que desde o início do capítulo 4 da carta que ele escreve, a sua segunda carta que ele escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele estava defendendo a autenticidade do seu ministério, ou seja, que o ministério que ele realizava em prol do Senhor era autêntico, era verdadeiro, era genuíno, porque infelizmente existiam algumas pessoas que procuravam desfazer do ministério do apóstolo Paulo. E aí ele vem trazendo toda essa argumentação, mostrando sim que o seu ministério era autêntico, mostrando sim que o seu ministério era verdadeiro. E na medida em que ele vai fazendo essa descrição, ele coloca, meus irmãos e amigos, alguns motivos, algumas razões pelas quais, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das adversidades humanas, terrenas que ele, Paulo, vivenciava, a sua esperança, a sua convicção, ela estava firme no Senhor, repito, porque ela não se resumia a esta vida, mas ela se estendia para a eternidade. Então, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, eu queria que nós destacássemos alguns pontos, eu queria que nós destacássemos algumas verdades desta descrição que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele faz da vida eterna, que de certa forma lastreia, que de certa forma fundamenta, que de certa forma baseia a sua esperança, não obstante as dificuldades terrenas pelas quais ele, Paulo, passava. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: verdades sobre a vida eterna. Verdades sobre a vida eterna. E aqui, de posse desse texto, e aqui, seguindo a sequência dessa passagem, eu queria que nós considerássemos 3 pontos, 3 verdades que o apóstolo Paulo menciona aqui nesse texto, relacionada à vida eterna, relacionada à consumação da sua salvação. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo tem consciência da vida eterna. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo anseia pela vida eterna. E, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo coloca a sua garantia de vida eterna. Então, vamos observar aqui esses pontos, vamos enxergá-los através dos versos que nós temos aqui diante de nós, e assim podermos ter a mesma mentalidade, e assim podermos ter a mesma visão, e acima de tudo, assim também podermos ter a mesma confiança, a mesma esperança que Paulo tinha na vida eterna, não obstante as muitas dificuldades que você, todos nós, meus irmãos, padecemos ao longo da nossa peregrinação terrena. Então, quais são esses pontos? Então, quais são essas verdades? Primeiramente, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós observássemos a consciência de vida eterna que o apóstolo tinha.
a consciência de vida eterna que o apóstolo Paulo tinha. Veja aí o versículo 1, segundo aos Coríntios capítulo 5, somente o verso 1, a partir desse instante. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo mostra a sua convicção, Paulo mostra a sua confiança em receber uma morada e morada eterna. Se nós pudéssemos resumir, se nós pudéssemos sintetizar este verso que nós temos aqui diante de nós, poderíamos entendê-lo justamente dessa forma, poderíamos interpretá-lo justamente dessa maneira. Aqui Paulo mostra a convicção, a confiança que ele tinha de receber uma morada eterna. Eu não sei se vocês se aperceberam, mas aqui no verso de número 1, o apóstolo Paulo ele faz um contraste. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre duas realidades. Quais são essas duas realidades, as quais o apóstolo Paulo compara, as quais o apóstolo Paulo contrasta aqui nessa passagem? Ele compara o seu corpo terreno, o seu corpo material, aqui referido como um tabernáculo, literalmente falando, uma tenda muito cotidiana, um objeto muito cotidiano nos tempos do apóstolo Paulo, com um edifício, não qualquer edifício, mas um edifício feito pelas mãos de Deus, um edifício edificado nos céus, um edifício eterno, uma casa e casa construída por Deus. Então, perceba aqui, meu irmão, perceba aqui, meu amigo, essa visão que o apóstolo Paulo tem, que de certa forma revela a convicção do seu coração. A sua vida aqui na terra, ela era comparada a um tabernáculo, o seu corpo, e ele faz essa comparação com a casa celestial, preparada por Deus, eterna e eterna nos céus. Em outras palavras, qual é o pensamento? Em outras palavras, qual é o raciocínio do apóstolo Paulo? É simples, meus irmãos, é simples, meus amigos. Em outras palavras, era como que o seu apóstolo Paulo estivesse dizendo: se o meu corpo mortal, meu corpo material, vier a ser vencido pela morte, ou seja, se desfizer, como ele fala aqui nesse texto, eu receberei do meu Pai, eu receberei do meu Deus uma casa que não se desfaz, uma casa que não desmorona, uma casa que não se destrói, como ele também faz aqui menção. Então, esta, meus irmãos, esta, meus amigos, era a consciência que tinha o apóstolo Paulo. Ele via o cristão, ou seja, a sua própria vida, dentro dessa realidade humana. E se porventura ela fosse trocada em virtude de nós nos depararmos com a morte, nós deixaríamos um tabernáculo limitado, restrito, e nós receberíamos da parte de Deus uma casa, um edifício feito pelo próprio Deus, um edifício que se localiza no céu, para que assim vivamos e vivamos para toda a eternidade. Esta era a consciência de vida eterna a que tinha o apóstolo Paulo. E quando nós temos esse entendimento, e quando nós temos essa compreensão, uma verdade, meus irmãos, uma verdade, meus amigos, fica para o nosso coração. Que verdade é? A nossa presente existência no corpo, ela está se dirigindo para a destruição. Disto não tenhamos dúvida, disto não tenhamos nenhum tipo de incerteza, não, jamais. O nosso corpo, a nossa vida, meus irmãos, meus amigos, eles estão em processo de desgaste. É por isso que ao longo da nossa jornada nós enfrentamos a dor. É por isso que ao longo da nossa jornada nós enfrentamos
o sofrimento. E estas coisas irão caracterizar a nossa vida até nós nos depararmos com a morte. O pecado gerou essa situação em nós. O pecado gerou essa consequência negativa em relação às nossas vidas. E aí você pode se perguntar: assim, dessa forma, eu vou me desesperar. Assim, dessa forma, eu vou perder a minha esperança quanto ao meu futuro. Assim, dessa forma, eu vou me entristecer. Não, jamais. Nós não temos motivo para ficarmos desesperados. É fato que nós estamos nesse processo de desgaste? Sim. É fato que a certeza mais concreta que nos aguarda é a morte? Com toda certeza. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, para nós há sim uma esperança. E qual é a esperança? Cristo Jesus, que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus para preparar uma morada para mim, para você, para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente viu isso na leitura que nós fizemos lá em João capítulo 14. Antes de passar por toda a sua via crucis, Cristo ele nos deu essa promessa. Ele iria para o céu, sim, iria, mas dentre várias finalidades, Cristo iria para o céu com que objetivo? Com o objetivo de nos preparar lugar. E tão logo ele prepare todos os nossos lugares, ele vai voltar, ele vai retornar para buscar a mim, para buscar a você, para buscar a todos nós, para que por toda a eternidade nós possamos desfrutar da sua presença. E isto é motivo de alegria, isto é motivo de satisfação, isto é motivo de esperança que deve inundar a nossa vida ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa jornada aqui neste mundo. É termos essa consciência, é termos essa convicção de vida eterna, essa convicção de salvação que Paulo tinha, mesmo que ele tivesse que se deparar com a morte. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, mas o que é que isso reflete em termos de aplicação para a minha vida? Várias aplicações, mas eu queria destacar apenas uma, ou seja, meu irmão, minha irmã, diante disso que nós estamos vendo, diante disso que nós estamos aprendendo aqui da palavra, nós devemos encarar, positivamente falando, a nossa vida, dando valor, o que de fato tem valor para nós. Uma vez que você compreende esse fato, uma vez que você tem convicção dessa realidade, ou seja, que você vai viver a sua vida aqui na terra, que é uma vida limitada, é uma vida sofrida, é uma vida dolorida e que no final a gente vai ter que se deparar com a morte, a gente tem que encarar essa vida de maneira positiva. Por quê? Porque a nossa morte, ela não conclui a nossa existência, muito pelo contrário, ela abre porta para a eternidade. Então, o que é que eu faço até este momento? O que é que eu faço até chegar a esse nível na minha vida? Eu procuro viver para a glória do Senhor. Eu procuro fazer aquilo que lhe agrada, para que assim eu possa me preparar, e me preparar de maneira adequada, aguardando esse momento e glorificando a Deus na minha vida, na minha presente existência. É nesse sentido, meus irmãos, é nesse sentido, minhas irmãs, que a nossa vida enquanto cristão é diferente. A gente sabe que vai passar por todo esse processo, mas a gente deve encarar a nossa vida de maneira positiva. Por quê? A minha vida aqui não é o fim, me aguarda algo superior, me aguarda algo melhor, me aguarda algo eterno na presença do meu Deus. Então, até lá, o que é que eu vou fazer? Procurar viver de maneira que glorifique e que exalte esse Deus. Esta era a perspectiva que tinha o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo ele pensava na vida eterna, em primeiro lugar, ele nos ensina isso, a consciência que ele tinha de vida eterna. Mas não só isso, quando a gente olha aqui para esse texto, quando a gente olha aqui para essa passagem, a gente percebe uma segunda verdade, a qual o apóstolo Paulo faz menção. Ou seja, se por um lado ele tinha convicção da sua vida eterna e que a morte não era um fim em si mesmo,
mas era uma porta aberta para a eternidade com Deus, para que ele experimentasse algo melhor. Por outro lado, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Paulo, ele ansiava pela vida eterna, a ânsia pela vida eterna. Vejam aí, versículos 2 e também o versículo número 4. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2 e também o versículo número 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e por isso, veja, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Versículo 4: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Nesses dois versos, verso 2, verso 4, Paulo, irmãos e amigos, ele expressa o seu desejo, a sua vontade, a sua ânsia de experimentar plenamente a vida eterna. Aqui nesses dois versos, o apóstolo Paulo, ele revela, expressa o seu desejo de experimentar plenamente a vida eterna. Eu não sei se vocês se aperceberam, mas tanto no verso 2, como também no verso 4, aparece um verbo, o verbo gemer, de gememos. E este verbo, irmãos e amigos, ele tem um significado todo especial na língua em que foi escrita a palavra de Deus, no caso, o Novo Testamento. Literalmente falando, esse verbo gemer, que Paulo usa, gememos, ele significa a dor que você sente por estar debaixo de um peso, de uma carga, desejando desesperadamente ser aliviado desse peso, dessa carga. Então, era uma palavra aplicada dentro desse contexto, de você carregar, conduzir determinadas coisas. Então, quando você percebe o significado dessa palavra e faz a aplicação espiritual de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, ele estava se vendo como alguém que estava sobrecarregado pelo peso, o peso da sua estrutura humana, o peso da sua vida terrena. E o que é que pesa sobre nós ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo? Pesa o peso do pecado, pesa o peso dos sofrimentos por causa do pecado, pesa o peso das limitações que a gente tem por causa do pecado. Na verdade, pesam e pesam várias coisas. E aí, o que é que Paulo fazia? Ele desejava ser aliviado desse peso, para que pudesse sair dessa realidade terrena e, enfim, adentrar a sua morada e morada celestial. O desejo do apóstolo Paulo, meus irmãos, o desejo do apóstolo Paulo, meus amigos, conforme nós vemos, tanto no final do versículo 2, como também no versículo 4, é que ele pudesse ser revestido da sua habitação celestial, é que ele pudesse ser absolvido pela vida, vida aqui no sentido de vida e vida eterna. Então, tal era a ânsia, tal era o desejo, tal era a vontade do apóstolo Paulo. Ele analisava a sua vida, ele considerava o seu ministério e ele era consciente disso, de muitas coisas que lhe sobrecarregavam, que muitas coisas que geravam peso aqui à sua vida, e por isso ele queria se desvencilhar dessas coisas, para enfim experimentar a eternidade. Então, esse é o desejo que deve existir na minha vida, que deve existir na sua vida, que deve existir em nossas vidas enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, nós temos uma visão completamente deturpada daquilo que é espiritual, daquilo que é virtuoso em relação às nossas vidas. E muitas vezes a gente se alicerça, a gente se enraiza tanto com as coisas desse mundo, que a gente não quer mais sair dele. A gente não quer mais sair dele. Eu preciso me formar, eu preciso mudar de carro, eu preciso adquirir uma nova casa,
eu preciso me desenvolver em termos de profissão, e a gente vai firmando os nossos valores tão somente nas coisas desse mundo, tão somente nas coisas dessa terra. Com isso, eu não estou dizendo que a gente deve viver uma realidade indiferente com a nossa vida aqui. Não, nós temos as nossas obrigações, não, nós temos os nossos compromissos, não, nós temos os nossos objetivos, mas a grande questão é que estas coisas, elas não devem ser prioritárias em relação às nossas vidas. O que é uma coisa prioritária? Uma coisa que deve vir primeiro, uma coisa que deve ter sempre a primazia, uma coisa que deve ter sempre a preferência. Não era esta a visão do apóstolo Paulo. Muito pelo contrário, ele era consciente da dor, do sofrimento que tinha que vivenciar, e por isso ele ansiava por algo que era melhor em relação à sua vida, que era estar com Deus, que era desfrutar da comunhão com Jesus Cristo, que era de viver uma realidade totalmente diferente, nada semelhante à sua vida sofrida e dolorida aqui neste mundo. A grande questão, meus irmãos, a grande questão, minhas irmãs, que fica para nós é: o que é que nós temos como prioritário em nossas vidas? Estamos enraizados com este mundo? Estamos enraizados com esta vida? E se porventura nos fosse dada a oportunidade de escolher entre ir para o céu hoje ou depois, escolheríamos sempre depois? Não, Senhor, eu quero ficar sempre no último lugar da fila, deixe os outros irem, depois eu irei. Será que é assim, meus irmãos? Será que é assim, minhas irmãs, que a gente pensa? Sempre focado aqui nesta vida? Não nos enganemos. Por mais que nós tenhamos as nossas responsabilidades, por mais que nós tenhamos os nossos compromissos, mas não esperemos nada de bom nessa vida, quer seja em relação ao nosso corpo, que vai se desfazendo cada vez mais, que nos diga as dengues, as chikungunhas, que basta nos afetar e a gente passa dias acamado, e depois, se não bastasse ainda esse sofrimento, a gente tem que conviver com determinadas limitações, seja as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, sobretudo, dificuldades no âmbito moral, quando muitas vezes a gente sofre, a gente pena, a gente padece para viver uma vida que glorifica a Deus. Somos escarnecidos, somos desprezados, somos tratados com indiferença, e não obstante todas essas coisas, muitas vezes o nosso desejo é estar aqui neste mundo. Pensar em eternidade? Não, agora não. Pensar em vida eterna? Não, ainda não. Veja, não era esta a ânsia, não era este o desejo, não era esta a vontade que existia no coração do apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, avaliemos onde é que está o nosso tesouro. Porque Cristo disse: onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? O que é que nós valorizamos? O que é que nós nos apegamos? Que a gente segura com todas as nossas forças e a gente não quer soltar de maneira nenhuma. Será que são as coisas espirituais que apontam para a eternidade? Será que são as coisas espirituais que apontam para a vida eterna? Será que são as coisas espirituais que nos ajudam cada vez mais a abrir o caminho para que nós cheguemos na eternidade e desfrutemos da comunhão com o nosso Salvador? Que nós respondamos a nós mesmos nessa noite de hoje. Até porque a gente vai celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia, de certa forma, é uma lembrança para o futuro, a nossa presença diante de Deus para todo sempre. Então Paulo ansiava por isso, ele desejava ardentemente ser liberto das amarras desta vida, daquilo que lhe trazia sofrimento, dor, que pesava sobre os seus ombros. Assim também deve ser as nossas vidas. Então veja, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra a convicção que ele tinha de vida eterna, a convicção que ele tinha da consumação da sua salvação. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo mostra a sua ânsia por vida eterna, a sua ânsia por salvação. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs, amigos e amigas. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo ele nos mostra a garantia da vida eterna. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo ele nos mostra a garantia de vida eterna ou da vida eterna. Vejam aí, versículo 5:
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Olha só o que Paulo nos diz aqui. Pega essa palavra, meu irmão. Pega essa palavra, minha irmã. E absolva. Olha só que verdade maravilhosa. Verdades maravilhosas nós temos aqui. Olhem só, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo, ele declara a certeza da sua vida eterna. E ele apoia a certeza da sua vida eterna em duas coisas. Em duas coisas. A primeira delas, na preparação de Deus, e a segunda delas, no penhor do Espírito Santo. Estas eram as bases nas quais o apóstolo Paulo alicerçava, baseava a sua salvação, a sua vida eterna. Primeiramente, a preparação de Deus, e em segundo lugar, o penhor do Espírito. Antes de nós entrarmos nos detalhes desses dois aspectos, o que é que a gente já aprende aqui nesse texto? O que é que a gente já aprende aqui nessa passagem? Que o apóstolo Paulo, ele retira de si qualquer responsabilidade da sua salvação. Não era por algo que ele era em si, não era por algo que ele fazia em si, que isso lhe dava a certeza, que isso lhe dava a garantia que seria salvo mais cedo ou mais tarde e partiria para as mansões celestiais. Não, meus irmãos, não, meus amigos, muito pelo contrário. A segurança da salvação do apóstolo Paulo repousava em Deus, repousava no Espírito Santo, e é esta a perspectiva certa que nós devemos ter, para que assim nós possamos ter uma visão adequada quanto à nossa eternidade. E agora vamos entrar nesses dois aspectos que fundamentavam, que serviam de garantia de que o apóstolo Paulo seria salvo, de que ele deixaria esse tabernáculo, essa tenda terrestre, e receberia em troca disso uma morada feita por Deus, eterna nos céus. A primeira coisa, a preparação de Deus. Primeiro aspecto, a preparação de Deus. Veja o que ele fala na parte inicial do versículo 7. Ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Para isso o quê? Para a vida eterna que ele vinha discorrendo desde o versículo 1. Essa consumação da salvação que ele havia falado desde o versículo 1, onde ele ansiava deixar esse mundo e partir para essa eternidade, onde ele tinha consciência que se o seu tabernáculo se desfizesse, ele receberia uma casa feita por Deus eterna nos céus. Eu queria chamar a atenção aqui do significado dessa palavra preparação, do verbo preparar. A ideia original dessa palavra, que a nossa língua não consegue transmitir, é de um instrutor que está trabalhando com um determinado aluno, aprimorando as suas técnicas até ele conseguir realizar ou ser apto para fazer uma determinada obra. Um instrutor, um professor. Então veja que o apóstolo Paulo mostra que Deus, ele é seu instrutor. E é Deus quem está lhe preparando para quê? Para a salvação consumada, para a vida eterna. E dentro do pensamento, dentro da concepção do apóstolo Paulo, toda a sua vida aqui, quer seja vivenciando os momentos bons, quer seja experimentando os momentos difíceis sob o ponto de vista humano, nada mais eram do que oportunidades através das quais Deus, como grande instrutor, estava lhe preparando para quê? Para a eternidade, para a vida eterna. E isso trazia convicção, isso trazia certeza, isso trazia segurança ao coração do apóstolo Paulo. Ele não deixava a sua vida lhe levar, ele não vivia simplesmente por viver, ele não cumpria o seu ministério apenas para aparecer em meio às demais pessoas. Não, a sua visão era diferente. Ele entendia que o plano de Deus estava sendo desenvolvido em sua vida, e que todas as circunstâncias,
todos os momentos, estavam lhe aprimorando, estavam lhe preparando, estavam lhe aperfeiçoando para quê? Para a vida eterna. Ele tinha uma visão certa dessa vida. Ele tinha uma visão certa da sua existência terrena. E nisto ele baseava também e tinha como garantia a sua salvação. Na preparação de Deus, na preparação divina. Na verdade, o apóstolo Paulo, trocando em miúdos, ele via a sua vida como a escola de Deus que lhe prepararia para adentrar as mansões celestiais. Esta era a sua visão, esta era a sua garantia. Mas não só isso. Em segundo lugar, Paulo, ele arraigava, alicerçava a sua garantia de salvação, a sua garantia de vida eterna no penhor do Espírito Santo. No penhor do Espírito Santo. Veja a parte B do versículo 5. Veja a parte B do versículo 5. Diz o seguinte: outorgando-nos o penhor do Espírito. A palavra penhor daqui é o mesmo sentido que a gente vê na palavra penhor de Efésios capítulo 1. Em ambos os textos se referindo ao Espírito Santo. É uma palavra que, nos tempos do apóstolo Paulo, tinha uma conotação comercial. Era uma garantia. Era o pagamento da primeira parcela de um determinado negócio, onde se tinha a certeza, a segurança que a segunda parcela viria para assim fechar a negociação. Era a entrada, vamos assim dizer. Então, o apóstolo Paulo, ele vê o Espírito Santo como o penhor, como a entrada, como a primeira parcela da sua salvação, da consumação da sua redenção. E ele tinha certeza que o Espírito Santo habitava nele. Ele tinha certeza que o Espírito Santo morava no seu coração. Então, em virtude desse fato, em virtude dessa realidade, ele tinha plena confiança que mais cedo ou mais tarde a salvação seria consumada na sua vida. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, faz isso. Quem estudou, ou quem assistiu ou participou do estudo quinta-feira, viu. Uma das ações do Espírito Santo na vida do crente é que ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia. Se você não assistiu, assista, vai aprender muito. Então, é isto que o apóstolo Paulo está falando aqui. O Espírito Santo é a primeira parcela. O Espírito Santo em nós é a entrada. O Espírito Santo em nós, ele é a primeira parte, vamos dizer assim, da negociação espiritual, que nos dá a certeza que a consumação da salvação, ela vai acontecer. E que coisa fantástica, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, porque quando você entende que o Espírito Santo opera na sua vida como um penhor da sua salvação, de certa forma, a gente já experimenta o antigozo do céu, agora, em virtude do Espírito Santo está habitando em nós, o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E mais cedo ou mais tarde, pelo fato do Espírito Santo estar em nós, a grande certeza que nós temos é que Deus complementará a transação. E aí nós estaremos na sua presença. Seremos salvos e salvos completamente. Então veja, são nesses dois aspectos que Paulo tem garantia, que Paulo tem a garantia da certeza da sua vida eterna. Na preparação de Deus, que estava ali conduzido para isso, e na presença do Espírito Santo, que era o penhor de Deus que lhe garantia assim a salvação. E aí você pode perguntar, que verdade a gente pode extrair daqui? Que princípio a gente pode aprender aqui? Vários, mas pelo menos um, meus irmãos, pelo menos um, minhas irmãs, eu queria fazer menção. Ou seja, a salvação nas nossas vidas é um processo que não admite retrocesso. A salvação em nossas vidas é um processo que não admite retrocesso. Por isso a convicção, por isso a conversão é um milagre. Porque na medida que você é convertido e o Espírito Santo passa a habitar em você, pronto, você já tem o penhor, pronto, você já tem a garantia que mais cedo ou mais tarde a salvação ela será consumada na sua vida. E por isso tem que ser graça de Deus, e por isso tem que ser misericórdia do Senhor. É por isso que a salvação ela não pode ser produzida pelo ser humano. Não é Deus que faz, não é Deus quem aplica, não é Deus que nos concede o seu Espírito. E quando Ele assim faz, a gente não só vive uma nova vida em Cristo Jesus, mas a gente passa a ter a segurança
que nós já temos o penhor. Então, mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai consumar a sua obra de salvação. É mais ou menos aquilo que Paulo fala lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la em Cristo Jesus. E é essa a verdade que a gente consegue extrair aqui desse texto, é esta a verdade que a gente consegue extrair aqui dessa passagem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante disso que nós estamos considerando, diante disso que nós estamos aprendendo, fica mais uma vez essa aplicação. Que aplicação? Tenha sempre uma visão otimista da sua vida. Tenha sempre uma visão otimista da sua vida, porque nós iniciamos uma viagem e ela só vai parar lá nos céus. E isto é inevitável. Isto é inevitável. Quando eu digo que nós devemos ter uma visão otimista, eu não estou dizendo que nós devemos ter uma visão triunfalista. Não, é diferente. Vitória, 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 vitória. Não, não é isso. Mas que nós devemos entender que Deus iniciou um plano em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E que esse plano, ele há de ser terminado quando eu, você, todos nós estivermos na presença de Cristo, honrando e glorificando a Deus para todo sempre. Essa é a grande finalidade da nossa salvação. É nisto que nós estamos aqui. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a alguns instantes, se Cristo hoje vier buscar a sua igreja. E a gente vai deixar, meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso para trás. Dor, sofrimento, morte, aperreio, limitação. E a gente vai viver em outra esfera, a gente vai viver em uma outra situação, como diz Paulo, infinitamente, infinitamente melhor. Então, já estamos nessa viagem. Uma viagem rumo aos céus. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. É a certeza que o ônibus vai chegar lá. Talvez demore. Talvez tenham buracos ao longo do percurso. Talvez a gente tenha que passar várias e várias barreiras. Mas uma coisa eu sei: a gente vai ouvir do nosso Salvador as seguintes palavras: vinde, vinde, filhos benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde todos os, ou desde que vos está preparado desde toda a eternidade. Essa é a voz que a gente vai ouvir. E não se aveste, como diz o Matuto, porque a cada dia que nós passamos, a cada semana que nós vencemos, a cada mês que a gente atravessa, são dias, meses, semanas a menos na contagem divina. Estamos chegando lá. Falta só um pouco, falta só um pouquinho, mas tenha certeza que o ônibus vai chegar, e o nosso destino final, ele já está assegurado por Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós vimos a visão que Paulo tinha sobre a vida eterna. E era isso que estimulava o apóstolo Paulo a enfrentar as lutas, as intempéries, as dificuldades, quer seja da vida cristã, quer seja o ministério cristão. Mas ele tinha um remédio para isso. E qual era o remédio? Era a convicção da sua salvação, era a convicção da sua vida eterna com Deus. Que tenhamos também esse mesmo sentimento, que tenhamos também essa mesma convicção, e que assim nós nos preparemos adequadamente para que nós assim cheguemos a salvo aos pés do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante disso, participemos da Santa Ceia, que aponta para o nosso futuro glorioso. Sim, sim, conscientes da nossa vida eterna. Sim, sim, desejosos pela nossa vida eterna. Sim, 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 seguros da nossa vida eterna. Faça isso ao participar do pão, ao participar do vinho. E se porventura há entre nós pessoas não salvas, o que é que fica para você em termos de lição? O que é que fica para você em termos de aplicação? Clame a Deus, meu amigo. Clame a Deus, minha amiga, para que Deus coloque no seu coração, para que Deus coloque na sua alma o desejo por vida eterna na sua presença.
E somente Deus pode fazer isso. Eu não posso. Eu só posso apenas pregar, na certeza de que através da pregação o Espírito Santo há de falar ao seu coração. E o nosso desejo é esse, que Ele fale, que Ele fale, que Ele fale. E se Ele falar, será um indício que Deus está trabalhando na tua vida. E que Deus iniciará esse trabalho e vai concluí-lo lá na eternidade, quando você estiver na sua presença. Então, clame, clame, peça, peça. Clame pela misericórdia de Deus, peça por sua graça, para que Ele possa falar e falar ao seu coração. Porque se Ele o fizer, já é prova que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E Ele vai lhe converter, Ele vai lhe salvar, Ele vai lhe selar, Ele vai ser o seu penhor até a consumação da sua salvação. Então faça isso, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.